Muito bem, pessoal. Agora que nós conhecemos a membrana, sabemos da sua composição química, vamos ver como a membrana transporta substâncias. A forma que a célula transporta substâncias pode variar entre dois processos básicos. Um passivo, no qual ela não gasta energia para realizá-lo, como acontece com a difusão simples, o transporte facilitado e a osmose, e transportes ativos, no qual ou nos quais a célula obrigatoriamente gasta energia na forma de ATP. ATP é uma molécula que sempre é quebrada para gerar energia. As substâncias que nós ingerimos como alimento, elas são convertidas em ATP, por assim dizer, né? Extraímos a energia do alimento e a transferimos para o ATP através de um processo chamado respiração celular ou fermentação que acontece, né, em muitos organismos. Aí nós vamos estudar isso no próximo tópico, tá bom? Um tópico que a gente vai falar sobre metabolismo energético. Então, se a célula não gasta energia, é chamado passivo. Se ela gasta, é chamado ativo. E aí nós vamos detalhar cada um deles aqui. Vamos começar pelo transporte chamado difusão simples. Antes de abrir a figura, eu quero que você compreenda o conceito. A difusão simples é aquele em que a substância ela vai fluir do meio mais concentrado para o menos concentrado, atravessando livremente a bicamada de fosfolipídio. Para que uma substância atravesse livremente a bicamada, ela tem que ter uma semelhança com essa camada. Como nós vimos que o meio interno da membrana é hidrofóbico, substâncias que são hidrofóbicas, elas conseguem atravessar livremente a membrana. Por exemplo, ácidos graxos derivados da digestão de lipídios conseguem atravessar livremente a membrana plasmática dos enterócitos, que são as células intestinais. Mas medicamentos que nós também absorvemos no intestino, no estômago ou em outra parte do nosso organismo, consegue ser absorvido se ele também for hidrofóbico, né? Então, moléculas pequenas que são hidrofóbicas e, naturalmente, outras substâncias como medicamento, eventualmente hormônios, eles conseguem atravessar a membrana por difusão simples, sempre tendendo do mais concentrado para o menos concentrado. A célula não vai gastar energia para realizar. Agora, eu posso ter uma série de substâncias dentro da célula e elas estarem difundindo em sentidos contrários, né? Por exemplo, uma está saindo, a outra está entrando. As concentrações desses solutos não interferem na difusão de cada um deles. Aqui nessa figura, eu quero comparar, por exemplo, aqui nós estamos mostrando exatamente um caso de difusão simples usando um corante como exemplo. Quando nós queremos corar a célula, o corante precisa penetrar na célula, né? E aí, essa transferência do pigmento do meio externo para o meio interno é por difusão. Não existe um transportador. A molécula é pequena, tem um caráter apolar e ela vai atravessar a membrana para corar estruturas internas, não é? Então, quando nós coramos um núcleo, quando nós coramos o citoplasma, quer dizer que o corante consegue fazer isso. Então, observe aí nessa primeira figura que você está vendo o corante representado, né, por essa cor amarela, saindo do meio mais concentrado para o menos concentrado. A membrana é permeável. O que você está vendo aí seria a representação só da bicamada de fosfolipídio. E isso vai acontecer, ou seja, a transferência ou a passagem de um meio mais para o meio menos vai continuar até que atinja o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, então não tem movimento líquido do soluto em relação de uma direção à outra, né? Você vai ter as moléculas fluindo para os dois meios, não é passando do meio A para o meio B, do meio B para o meio A. Essa é a situação em equilíbrio. Na figura de baixo, que você está vendo dois solutos, um representado pelo amarelo, o outro representado pelo roxo, você está vendo que a concentração de um não interfere na concentração do outro. Ambos vão fluir, só que de que maneira? O amarelo está mais concentrado do lado esquerdo e vai fluir para o lado direito até atingir a sua concentração. Difusão simples. Na direção oposta, você tem o soluto aí, que seria o corante representado pela cor roxa, né? Fluindo de um meio, que seria a direita para a esquerda, até atingir também a sua concentração,
a mesma concentração. Então, difusão simples é assim que ocorre. Uma série de fatores interfere nessa difusão. O tamanho é importante, a massa molecular, né, melhor dizendo, a temperatura, então quanto maior a temperatura, maior a difusão, a densidade do meio, então se eu tiver um meio muito denso, a difusão de substâncias é prejudicada, né? Por exemplo, quando nós perdemos água por transpiração, o citoplasma ele fica muito denso, com uma concentração alta de soluto. E isso dificulta a difusão de substâncias, como, por exemplo, até gases, né? O oxigênio pode ter essa dificuldade de fusão. E outras substâncias que são importantes para a célula, tá bom? Então, na difusão simples, é essa a característica que nós temos. Na difusão facilitada, ou transporte facilitado, como é chamado, a substância não consegue atravessar livremente a membrana, ela precisa de um auxílio, por assim dizer, não é? Daí o nome transporte facilitado ou difusão facilitada, onde nós vamos ter proteínas específicas transportando substância. Então, para você entender isso, observe na figurinha, eu vou abrir aqui para que você veja, aí está a bicamada de fosfolipídio, por onde as substâncias passariam se fosse difusão simples, e você vê uma proteína que está funcionando como uma espécie de canal que está transportando a substância de um meio, que nesse caso é extracelular, para o meio intracelular. Então, para essa substância fluir do mais concentrado por menos, ela utiliza a proteína como um canal. Veja que a diferença aí é pela existência de uma proteína que auxilia, que pode ser canal ou pode ser um carreador, como você pode observar aí na figura de baixo. Na proteína carreadora, ela sofre uma mudança conformacional para permitir o transporte da substância de um meio onde está mais concentrado para um outro meio que está menos concentrado. Essa proteína não gasta energia para realizar o processo, portanto, é um processo passivo, não é? É claro que esse transporte ele é mais rápido do que o anterior. E a outra característica importante é que ele é específico. Lá não temos muita especificidade, a molécula teria que apenas ser apolar, né? Aqui não. Por exemplo, eu tenho um transportador de aminoácido e ele não transporta, por exemplo, glicose, não vai transportar sacarose, não vai transportar galactose. Então, para cada molécula dessa, nós temos um transportador específico, tá bom? Esse transportador, que não gasta energia para realizar o processo, ele é chamado de transporte facilitado. Um outro transporte que também aqui é difusão, agora difusão de solvente, nos dois anteriores temos a difusão dissoluto. Aqui a difusão de solvente, a água, que é o solvente universal da vida, é chamado de osmose. Então, toda vez que você ouvir osmose, sempre é transporte de água. E como que essa água vai fluir de um meio para o outro atravessando a membrana? Como ela é apolar, ela não consegue atravessar muito bem a membrana. Atravessa, mas com uma certa resistência. Mas nós precisamos de um fluxo maior de água entre o meio externo e interno, dependendo da necessidade da célula. Por isso, a célula utiliza uma proteína especial, a gente chama de aquaporina. As aquaporinas estão presentes em diversos tipos celulares. Quem descobriu isso ganhou até o prêmio Nobel em razão disso, né? Então, essas proteínas, chamadas aquaporinas, elas executam o transporte de água de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Veja, é importante relembrar, tanto difusão simples quanto difusão facilitada, a substância ela é transportada do mais concentrado para o menos até atingir o equilíbrio. Na osmose é semelhante, mas o que passa é água, tá bom? E aqui a água vai sempre fluir de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como é que você entende isso? Concentração é uma grandeza que na química é calculada assim: é concentração C dividido pela é igual, né? A massa do soluto dividido pelo volume. Então, quando eu falo assim, ó, esse copo de 200 ml tem 20 gramas de açúcar, eu faço o quê? Divido 20 gramas de açúcar por 20 ml ou transformo ml em litro, né, para ter a concentração por litro. Aí eu tenho a concentração. Então, vamos imaginar aqui, você tem 1 litro de água com 20 gramas de açúcar. E na outra você tem
um litro d'água com 40 gramas de açúcar. Qual que é a maior concentração? É esse, 40 gramas por litro. E esse outro, 20 gramas por litro. Então, você percebe que o de 40 é mais concentrado do que o de 20. Se nós tivermos essas duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, isto é, que permite a passagem de água, mas não permite a passagem de soluto, a água vai fluir da solução menos concentrada para a mais concentrada até atingir o equilíbrio. O que a gente vai perceber, né, que na solução menos concentrada, a proporção entre moléculas de água e de soluto, ela é menor do que essa proporção entre a água e soluto na solução hipertônica, não é? Claro que tem que guardar as devidas proporções aí, né? Então, eu tenho mais água, menos soluto na solução hipotônica, menos água, mais soluto na solução hipertônica. Mas é termo de concentração é que você entende melhor, né? É o soluto dissolvido na água. Assim, se eu monto um experimento como esse aqui, ó, eu tenho um tubo na forma de U, separo esse tubo com uma membrana semipermeável e aí eu coloco à esquerda uma solução hipotônica, à direita uma solução hipertônica e observo que a água está passando, o soluto não passa, não é? Então a água passa pela membrana semipermeável, que é o caso da nossa membrana, das nossas células, da solução hipotônica para a solução hipertônica, até atingir o equilíbrio. Aí você observa que o resultado na frente você tem uma solução que perdeu água, diminuiu o seu volume, e a outra que aumentou o seu volume, ganhou água. Mas quando eu faço a conta em termos de concentração, as concentrações são exatamente as mesmas, tá bom? E aí nós costumamos utilizar os seguintes termos para fazer referência a isso. Uma solução menos concentrada, de baixa concentração, é chamada de hipotônica, enquanto que a de alta concentração, maior concentração, é hipertônica. Se as duas soluções têm exatamente a mesma concentração, ela é chamada de isotônica. Agora, qual é a importância de estudar a osmose nas células? A célula pode romper se houver uma pressão muito grande. E como que a gente demonstra isso? Utilizando células animais e células vegetais para a gente perceber essa diferença. Aqui, ó, nessa figura, a parte superior mostra a osmose em célula animal, usando hemácias como exemplo. Aí você tem célula animal à esquerda e na parte superior você tem solução hipotônica, solução isotônica e solução hipertônica. E o que acontece com essas células em cada um desses momentos? Observe que na solução hipotônica, ao mergulhar as células animais, a água entra, olha a setinha, não é? A água entra numa quantidade tão grande, num fluxo tão grande, que a pressão interna promove a ruptura da membrana. E aí a célula sofre lise. A gente diz então que ocorreu hemólise, ou a célula foi lisada, destruiu a célula. Já na solução isotônica que está aí no meio, observe que a quantidade de água que entra é a mesma que sai. Então você tem um equilíbrio, né? Não está ocorrendo osmose. Já na solução hipertônica, é quando eu mergulho, eu coloco a célula na concentração muito grande, ela vai perder água. Entenda que esses termos que eu usei são relativos, né? Se eu digo que a solução é hipotônica, é porque o meio é hipertônico. Se eu uso uma solução hipertônica, é porque o meio é hipotônico. Aí você vai perceber que a água vai fazer esse caminho, né, de entrar ou sair, dependendo da concentração da solução e, obviamente, da concentração do seu citoplasma. Na célula vegetal, a mesma coisa acontece. Só que célula vegetal, como você sabe, tem parede celular, então resiste à ruptura, né? O ideal, então, é que a célula seja hipertônica para ela receber bastante água do meio e ficar firme. Um termo que a gente usa é túrgida. Então, quando você vai lá no seu canteirozinho, pega um alface, que as folhas estão bem firmes, né? É porque ela absorveu bastante água. Você está cuidando de sua plantinha, colocando bastante água e as suas folhas estão firmes. A palavra que a gente usa é túrgida, ela está cheia de água, tem uma pressão, não rompe porque tem parede celular. Se eu colocar na solução isotônica, ela vai ficar com aspecto flácido, porque as concentrações interna e externa são a mesma. Já se eu colocar em um meio hipertônico, colocar sal, né,
na raiz da planta, ou simplesmente deixar de regar a planta. Ela vai perdendo água e vai ficar plasmolizada. O que significa isso? Ela perde tanta água que a sua membrana descola da parede celular. A gente consegue evidenciar isso, né, quando você deixa a planta lá sem água. Ou então, quando você pega aquele alface que acabou de trazer fresquinho e coloca sal por cima, o que vai acontecer? Ela vai ficar assim murcha com aquela aparência. Por isso que a gente não tempera a salada muito antes de comer, senão ela fica toda murcha, ruim para comer, não é? Isso é osmose, tá bom? A osmose é um processo, né? Em que a água entra ou sai da célula dependendo das concentrações do meio externo e interno. Vou interromper aqui para falar depois sobre transporte ativo no próximo momento.